Uma administradora de empresas foi detida pela Guarda Municipal por caminhar em praça pública de Araraquara. A ação gerou revolta e ganhou repercussão nas redes sociais. A mulher de 44 anos foi abordada nesta manhã pela GCM na Praça dos Advogados, no bairro Harmonia. Segundo a Guarda, eles fiscalizavam o local, já que essas áreas estão fechadas para frequentadores desde o dia 23 de março, por recomendação da Prefeitura. A mulher insistiu em ficar na praça, resistiu à prisão, onde foi contida à força pelos agentes. Não resiste. Põe a algema nela, não resiste, senhor. Infelizmente, você está preso. Tá me enforcando! Essa ação da Guarda Municipal vem de encontro com um projeto de lei do prefeito Edinho Silva, que deve ser encaminhado para a Câmara Municipal ainda hoje, que promete endurecer as medidas de isolamento social. O projeto de lei ainda não foi votado e nem aprovado, mas mesmo assim, a Guarda Municipal encaminhou a moradora para o plantão policial. Para esse advogado, a Prefeitura não pode criminalizar a conduta de pessoas que utilizam praças e parques públicos. Criar crimes e impor sanções penais é um ato privativo, tem uma competência privativa da União. É inconstitucional, é proibido, o município não pode criar crimes e nem combinar penas. Para o líder do movimento conservador, a ação da GCM foi abuso de autoridade. Não foi feito nenhum projeto de lei, nada que desse aí legalidade para a ação da Guarda Municipal. Além disso, houve um abuso de força também, né? Utilizaram aí 4 agentes para conter uma mulher, né, que não tem ficha criminal e que estava simplesmente, né, conforme palavras dela, exercendo o seu direito de ir e vir. O vídeo da prisão da mulher ganhou uma grande repercussão nas redes sociais. A população indignada fez vários comentários na internet questionando a ação da guarda, que deixou de lado a segurança pública para punir pessoas que estão nas ruas. Tem que levar bandido, craqueiro, cadê os craqueiros das praças que eles não pegam? Cadê? Ontem assaltaram uma velha da Santa Angelina, bateram na velha, cadê? Cadê que alguém foi ficar cuidando da velha para ver se ela não era assaltada? Não, eu vou pegar a pessoa do bem, pessoa de bem. Matheus Teixeira, de Araraquara, para o Jornal da Clube. Em nota, a Prefeitura de Araraquara disse que a GCM cumpriu um decreto que reconhece o estado de calamidade pública por conta da pandemia da Covid-19. Disse ainda que foi orientada a deixar o local, mas isso não aconteceu. Diante disso, foi dada voz de prisão por desacato à autoridade e por infringir a determinação do poder público durante a pandemia. Sobre o endurecimento das regras durante a quarentena, o governo do estado não se manifestou até o fechamento dessa edição. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Jean Alves. Jean, podemos falar em exagero da Guarda Municipal, nesse caso, lá em Araraquara? Boa tarde. Olá, Rafael, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, a vocês que nos assistem. Sem dúvida, Rafael, a Guarda Civil Municipal não tem este poder, né, de efetuar prisão de pessoas que não estejam cometendo crimes. E como bem disse o advogado na matéria, essa pessoa não estava cometendo qualquer crime, o que daria ensejo à sua prisão em flagrante. Então, se a pessoa não está cometendo um crime, ela não pode ser presa em flagrante. Então, houve sim um abuso de autoridade e lembrando que os guardas municipais, né, são subordinados ao Poder Executivo. Então cabe à população e também aos órgãos de controle, como o Ministério Público, a efetuar a cobrança, o controle da legalidade do exercício dos guardas civis municipais. Doutor, para a gente entender um pouco mais, a prisão era o mais indicado ali? Muito se fala que isso deve ser o último estágio, a última coisa a ser feita, né? Sim, Rafael. Primeiramente, do ponto de vista jurídico, né, e é importante também o papel da mídia nesse sentido, de esclarecer a diferença, e isso veio, segundo uma lei federal editada pelo presidente da República, né, a diferença entre o que é o isolamento, a quarentena e a recomendação do distanciamento social. O isolamento só pode ser realizado com determinação mediante uma notificação do médico, do profissional da saúde, a pessoa que testou positivo para o Covid-19. Então, o médico, diante deste exame positivo para a pessoa que testou o Covid-19, ele emite uma notificação dizendo que aquela pessoa deve ficar em isolamento social, reclusa na sua casa, pelo período de 14 dias, podendo ser prorrogado por mais 14 dias. Então,
que fique bem claro, o isolamento na casa, a pessoa não pode ter contato com mais ninguém, somente para quem testou positivo. A quarentena, por sua vez, é para casos de pessoas suspeitas, pessoas que tiveram contato com alguém que teve contato com alguém que testou positivo para a doença. Então, neste episódio de possibilidade de que a pessoa tenha tido contato com alguém que testou positivo, o médico ou profissional da saúde também deverá notificar a pessoa para que ela fique de quarentena em sua residência. Este período, como o próprio nome já induz, diz que a pessoa deve ficar em sua casa pelo período de 40 dias, podendo ser prorrogado por mais 40 dias. Então, o isolamento para quem testou positivo, a quarentena para quem teve contato com alguma pessoa que testou positivo. E o que muito se confunde, o que vem sendo falado pela mídia e pelas pessoas, né, é que todos devem ficar de quarentena e promover o isolamento social. Mas, na verdade, este isolamento social, ele tem a ver com a responsabilidade social. É só uma recomendação advinda das autoridades de saúde para que as pessoas não saiam de sua casa e assim evitem aglomerações e a disseminação da doença. Então vejam bem, as únicas pessoas que por lei estão obrigadas a ficar em suas casas é aquelas que tenham sido notificadas pela autoridade de saúde, ou na hipótese de isolamento para quem testou positivo, ou na hipótese de quarentena para quem teve contato com alguém que testou positivo. As demais pessoas que não tiveram uma notificação pelo médico ou pela autoridade sanitária não estão proibidas por lei de saírem de sua casa. Como eu disse, trata-se de uma mera recomendação com a responsabilidade social. Então, as únicas pessoas que podem cometer o crime de descumprimento de infração de medida sanitária preventiva são as pessoas que foram notificadas pelo médico. As demais pessoas, embora estejam diante de uma recomendação de ficar em casa, não estão proibidas. O nosso ordenamento jurídico, ele prevê uma hierarquia, né? E, acima de tudo, está a Constituição Federal, que prevê o direito de ir e vir. Então, se a pessoa não tem esta recomendação, ela, teoricamente, do ponto de vista jurídico, pode sair de casa, não está impedida de ir e vir, de frequentar algum lugar, mas há uma recomendação para que ela fique em casa. Em outros termos, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e em especial a Guarda Civil Municipal, não pode efetuar a prisão em flagrante dessa pessoa, porque ela não está descumprindo uma medida sanitária preventiva. Doutor, falta entendimento ao que diz o decreto, então? Sim, falta não só entendimento ao que diz o decreto, mas também publicidade, né? De que se trata de uma mera recomendação para que as pessoas não saiam de sua casa. Mas isso não é uma determinação legal, os municípios não podem, de forma nenhuma, impor um decreto, legislar em matéria de âmbito penal a quem compete somente ao governo federal. Doutor, uma lei do prefeito Edinho Silva, encaminhada para a Câmara, prevê exatamente a prisão de quem desobedecer essas regras durante a quarentena. O município e o estado podem criar leis que impeçam a circulação de moradores? De forma nenhuma, flagrantemente inconstitucional. Somente quem pode criar lei que legisle, né, sobre matéria penal e processual penal que diz respeito à prisão é somente o governo federal, o Congresso Nacional, né, melhor dizendo. Então, essa lei é flagrantemente inconstitucional. O Ministério Público deve ser acionado imediatamente a fim de exercer o controle da legalidade dos decretos deste município. Doutor, voltando para o assunto da moça, o município pode responder judicialmente? Sim, o município pode ser responsabilizado, né, aí na esfera da indenização pelo direito cerceado dela, né, ela sofreu aí um dano moral, um constrangimento ilegal evidente, e também os agentes podem ser responsabilizados no âmbito administrativo e também o chefe do Poder Executivo, quem possivelmente deu essa ordem aos seus agentes. Doutor Jean Alves, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui mais uma vez no Jornal da Clube.